Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma atividade pedagógica não presencial de educação física. Hoje falando com o pessoal do sexto período do IFRJ Campus Paracambi, cursos técnicos de eletrotécnica e mecânica. Bom, pessoal, como vocês viram lá no mural da sala de aula, o tema da aula de hoje é com que corpo eu danço? Bom, com que corpo eu danço? Essa pergunta pode parecer um pouco estranha no início, né? Mas a ideia é a gente trabalhar um pouco a noção de corpo e das pressões que nós sofremos ao longo da nossa vida, seja ela pela mídia, por amigos, por colegas ou por nossa sociedade. Bom, a resposta óbvia a essa pergunta é com que corpo eu danço? Com seu corpo, óbvio. Né? Vocês já devem ter visto no período passado, né? Devem ter lido o texto A Quarentena e o Corpo, sobre a pandemia, e lá tinha uma frase bem interessante que dizia: você não tem um corpo, você é o seu corpo. E esse seu corpo que você é, ele está inserido em um determinado contexto sociocultural, né? Ele não existe isoladamente, né? Ele existe dentro de um contexto mais amplo. Ele não é meramente biológico, ele também é social. A gente pode imaginar esse contexto social como um contexto mais amplo, né? Um contexto histórico, social, econômico e cultural, que possui influências fortíssimas também na nossa estrutura familiar, nas relações de amigos, na escola, no trabalho, e que obviamente vão impactar na sua forma de ver o mundo, na sua concepção de mundo e na sua própria existência, no seu próprio ser. Obviamente que também há uma influência mútua, desde o nível mais central até o nível mais periférico, né? Não são coisas que acontecem, a gente chama muitas vezes de determinantes, não um determinismo, né? Há uma influência mútua e essas coisas, assim como a cultura, elas podem mudar, elas não são imutáveis, né? Bom, o nosso corpo ele possui uma gama infinita de possibilidades, né? Tem uma frase muito interessante que eu gosto de dizer, de Leris, que há em nós, a cada instante, muito mais possibilidades fisiológicas do que a própria fisiologia nos faz crer. Então, muitas vezes, nós aprendemos sobre a fisiologia humana, sobre os estereótipos em termos de formatos de corpo, vendo atletas de alto nível, ou atores, atrizes, modelos, e restringimos as possibilidades corporais a um determinado modelo pré-determinado. Esse modelo pré-determinado pode influenciar as nossas escolhas futuras, né? A gente pode optar por algo ou não a partir das representatividades, né? Se a gente consegue se ver, se a gente consegue se espelhar em determinada profissão, em determinada ação, em determinado esporte, em determinada movimentação, em determinada dança, por exemplo, que é o tópico, dança e expressão corporal é o tópico desse período. Bom, essa infinidade de possibilidades também está circunscrita a um contexto sociocultural. Obviamente, são infinitas as possibilidades de práticas esportivas, de expressão corporal, mas elas estão circunscritas, obviamente, a um contexto sociocultural bem determinado, como nós falamos antes, né? E se vocês podem ver nas figuras que eu acabei de mostrar, essa última que mostra uma série de aspectos de dança, praticamente você não vê pessoas gordas nessas imagens, com exceção da do sumô, que eu mostrei anteriormente, mas nessas imagens vocês não veem pessoas gordas. E é esse basicamente o tópico que nós vamos falar sobre hoje, que é o controle dos corpos. O controle dos corpos ele pode se dar de diversas formas, tá? Nós podemos ter o controle dos corpos negros através do racismo, por exemplo, racismo estrutural na nossa sociedade, o controle do corpo da mulher através do machismo, o controle do corpo do trabalhador, as horas que ele tem que se dedicar ao trabalho, como ele tem que se dedicar ao trabalho, o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer. E é óbvio também muito disso permeado pela tradição, a cultura que vivemos, contexto socioeconômico, cultural, o senso comum e a pseudociência, né? Que é aquela informação que se traveste de ciência, como, por exemplo, tudo é genético, tudo é influenciado pelo metabolismo, tudo é influenciado por determinados aspectos que não encontram respaldo na realidade, né? Infelizmente, boa parte desse controle acontece dentro da própria escola, né? A escola é uma das grandes instituições que desde cedo acaba doutrinando os nossos corpos. E a educação física é uma delas também, né? Sendo uma disciplina que muitas vezes mais exclui do que inclui, com base no formato do corpo, com base nas aptidões prévias, com base em preconceitos, em racismo e machismo também, infelizmente. É claro que dentro da nossa proposta a gente quer mudar essa visão.
Muito disso, gente, embora tenha várias explicações, eu vou seguir uma linha aqui, basicamente que vem do século XIX, com Quetelet, que ele foi o que desenvolveu, criou, né, o índice de massa corporal, que todos vocês já viram falar. E nas nossas aulas lá do primeiro e do segundo período, nós falamos também o quanto que esse índice de massa corporal é uma medida muito limitada, né? Um pouco do Taylorismo, que vocês já ouviram falar em ciências sociais, sociologia, né? Já devem ter visto aquele vídeo famoso, né, do Charles Chaplin, né, em tempos modernos, que é dentro da fábrica. E o Taylorismo entra justamente nisso. Entre outras coisas, junto com a ergonomia, né, que são prima-irmãs, né, sobre uma vertente mais inglesa, podemos dizer, como adaptar o corpo humano ao trabalho. É claro, essa visão já mudou ao longo do tempo. Agora a gente pensa em como adaptar o trabalho ao corpo humano, né? Eu não tenho que. O meu corpo é meu corpo, eu não tenho que adaptá-lo aos processos de trabalho, mas os processos de trabalho que têm que ser adaptados ao meu corpo, né? E tudo isso fez surgir um conceito de homem médio, ou homem normal, né? Aquele seria o padrão. Então, o tamanho da roupa, o tamanho do sapato, o tamanho da cadeira em que vocês sentam na escola, o tamanho da sala, tudo isso é estipulado para um homem dito médio ou normal. E acaba por excluir a possibilidade de outros corpos preencherem aquele espaço, né? Se a pessoa é alta demais ou baixa demais, se a pessoa é gorda, ela vai ter dificuldade de se encaixar naquele ambiente. Aí a lógica que nós falamos é o seguinte: a lógica que nós falamos é a seguinte: a pessoa tem que se encaixar ao ambiente ou o ambiente tem que se encaixar a pessoa? A escola, a pessoa deve se encaixar às cadeiras e ao espaço que a escola oferece, ou a escola deve ser acolhedora e se adaptar à condição das pessoas que irão frequentá-la, né? É óbvio, isso existe já há muito tempo e que perpassa também o que nós chamamos de padrões de beleza, que cada época, cada tempo histórico houve seus padrões de beleza. Mas o que a gente está olhando aqui é uma perspectiva mais de controle dos corpos, ou seja, de obrigar a população a se adaptar a determinadas características, seja do trabalho, seja de convivência social, né? Isso vem de muito tempo, nós temos vários exemplos do homem vitruviano, né? Que era qual seria a proporção ideal, a razão áurea. Bom, gente, a razão áurea é a razão que tem no seu corpo, né? Como nós falamos anteriormente, você é o seu corpo, ele não precisa se encaixar a nenhum modelo pré-determinado. A nossa ideia aqui é justamente verificar que essa ideia de controle dos corpos perpassa não só o mundo de trabalho, mas a cultura. Se a gente for analisar os bonequinhos de ação, né? Quem já teve aqueles bonequinhos, Falcon é velho, né? Mas outros como bonecos de super-heróis, vocês, se forem olhar uma perspectiva histórica, como que o corpo desses personagens e bonecos foram alterados ao longo da vida, né? Ou seja, isso aqui na década de 70, 50 e 70 era o homem forte. Hoje, você pegar os desenhos, praticamente uma imagem irreal, né, do ser humano. E com relação às mulheres, isso destacando, geralmente, que é associado ao que a gente chama de estereótipo de gênero, né, a virilidade masculina. O homem tem que ser forte, o homem tem que ser másculo, né? Enquanto que a mulher, mesmo sendo uma heroína, ela tem que manter os seus traços de feminilidade, né, geralmente expondo o seu corpo, e ela nunca pode mostrar uma massa muscular exacerbada, né? Ela não pode ter um corpo másculo, porque isso seria dedicado, possível somente aos homens, né? Infelizmente, isso acaba por influenciar diversos aspectos da nossa vida. É como a cultura acaba moldando também a nossa percepção da realidade à nossa volta e forçando muitas vezes com que a gente procure encaixar o nosso corpo a um padrão irreal, né? Esses estereótipos, que basicamente é você tentar enquadrar pessoas em caixas, né? Se você é mulher, você tem que ter determinado tipo de comportamento. Se você é homem, você tem que ter determinado tipo de comportamento. Se você é gordo, você não pode fazer determinado tipo de esporte ou dança ou de expressão corporal. Você não pode ir à praia, você não pode dançar, você não pode ser atleta, você não pode ser bailarino. Isso acaba por impedir que a gente aproveite aquela gama infinita de possibilidades que o nosso corpo permite, né? Geralmente a gente ouve, principalmente em estereótipos com relação ao corpo feminino, né? Em que a mulher tem que ser delicada, ela não pode deixar os músculos, né, aparecerem, né? Ela não pode ser forte porque se dedicada pelos homens, ela tem que se dedicar a atividades femininas. E o homem também sofre pressões em menor grau, mas também sofre pressões
de que ele deveria se dedicar a atividades másculas, né? Aqui a gente teria uma troca de papéis, vamos dizer assim, né? Papéis de gênero. Bom, isso vocês já discutiram em outras disciplinas, é claro, a gente vai falar um pouquinho mais nessa também. Mas esse estereótipo também afeta profundamente, e é o tópico principal que a gente vai falar aqui, as pessoas gordas. Geralmente você não consegue imaginar as pessoas gordas sendo vistas como atletas, por exemplo. Aqui é uma figura clássica de sumô, que são atletas de altíssimo nível, com força, habilidade, agilidade, flexibilidade incríveis, que eu acho que nenhum de nós aqui nessa aula, eu pelo menos, não tem esse potencial, essa capacidade. Quer dizer, potencial todos nós temos, mas atualmente eu não tenho essa capacidade, né? Mas, infelizmente, essa pressão dos estereótipos acaba caindo muito mais sobre o corpo da mulher, né? A pressão estética, a gordofobia e o que nós chamamos de body shame, né? Pressão estética todos nós sofremos, tá, gente? Pressão estética é aquela pressão para que você tenha um corpo dentro de determinados padrões. Então, homens, mulheres, magros, gordo, alto, baixo, todos sofremos. É claro que essa pressão acaba sendo muito maior para o lado da mulher, né? Gordofobia já é algo que vai além da pressão estética. A gordofobia é a tentativa de inviabilizar o corpo gordo, de fazer com que essa pessoa não exista na nossa sociedade. Então, a ideia da gordofobia é fazer com que a pessoa não possa ocupar espaços públicos. Como você vai ver, por exemplo, dentro daquela ideia de ergonomia que nós vimos lá no início, nos primeiros slides, né, as cadeiras de ônibus não são preparadas para pessoas obesas. No cinema é difícil você encontrar lugares para pessoas obesas. Né? Dentro dos hospitais, você também é difícil encontrar equipamentos, macas que sejam preparados para as pessoas gordas. Ah, então isso acaba por afetar uma série de problemas. Um deles é que nós chamamos de body shaming, né? O body shaming seria a vergonha do próprio corpo, né? Em que uma determinada sociedade, uma determinada cultura exerce uma pressão tão grande sobre o indivíduo que ele acaba tendo vergonha do seu próprio corpo, vergonha da sua existência corporal, né? Isso pode levar a uma série de problemas. Isso aqui seria um caso extremo, mas são coisas parecidas. Por exemplo, nós temos cirurgias estéticas desnecessárias, procedimentos farmacológicos também totalmente desnecessários, uma corrida por academias de ginásticas objetivando única e exclusivamente a mudança estética, quando o exercício, a atividade física, ele pode ser feito por uma infinidade de opções e desejos, por lazer, por prazer, por uma série de outros motivos que não só a estética, né? A saúde também, que não só a estética. E lembrando também, gente, que existe uma confusão entre o corpo gordo e o obeso, em que a obesidade seria já uma classificação tanto quanto patológica, quando há modificações no metabolismo, tá? Se isso não ocorre, não há nenhum problema a pessoa ter um corpo gordo, tá? As pessoas têm padrões de corpo diferentes. Como eu mostrei anteriormente, muitas são atletas de altíssimo nível. E o que acontece é que, principalmente a gordofobia, acaba tendo impactos, como eu falei anteriormente, no trabalho, no atendimento médico, no lazer, no transporte, na vida dessas pessoas, de tal forma que há uma inviabilidade dessa pessoa viver em sociedade. E isso gera com que ela sinta culpa disso, e não o nosso meio social e cultural que deveria mudar. Né? É um processo que a gente chama de culpabilização. Se ela não consegue sentar numa cadeira do ônibus, a culpa é dela e não do ônibus, que não preparou os espaços para os diferentes tipos de corpos, né? Entre outras coisas que nós vamos ver mais à frente, e vocês vão dar uma pesquisada também, né? Mas o que acontece é que a possibilidade, como disse anteriormente, o nosso corpo possui possibilidades que até a fisiologia desconhece, né? Vamos pensar assim, né? Aqui nós temos uma série de fotos de pessoas gordas que são bailarinas, atletas, ah, possuem habilidades ímpares, né? Habilidades que muitas vezes só são imaginadas em pessoas magras ou que têm um determinado tipo de padrão. E a gente vê aqui exatamente o oposto. Né? Por quê? O nosso corpo é uma gama infinita de possibilidades. E é isso que a gente vai trabalhar ao longo do período. Não existe corpo ideal para a dança. O corpo ideal para a dança é o corpo. É você. É o corpo que existe. É o corpo que você tem. Né? Que você é.
Infelizmente, tanto os aspectos de pressão estética, gordofobia, e aqui principalmente eu vou destacar a gordofobia, né? Eles necessitam de soluções coletivas. Por quê? Muitas das vezes, quando a gente entra nesse processo, desculpa, gente, nesse processo de aceitação, né? Ah, porque a pessoa gorda tem que aceitar o seu corpo, ou a pessoa com um padrão corporal diferente tem que ter o processo. Sim, correto, ela tem que aceitar o seu corpo. Mas a nossa sociedade também tem que passar por esse processo, né? Porque senão fica muito unilateral a solução, quando a solução, na verdade, é coletiva, passa por todos nós. Ah, eu queria deixar para vocês aqui, como um exemplo também, vale a pena vocês darem uma olhada, eu vou deixar o link, o card, provavelmente aqui embaixo, né? Sobre um grupo de dança chamado Dança Volumosa, né? Esse grupo já fez várias aparições. Uma aparição clássica deles é na música Triste Louco Mar. É um grupo cubano, tá? Vou passar aqui apenas um trechinho, óbvio, sem o áudio, por o YouTube não proibir minha transmissão. Mas a ideia é que vocês possam assistir, conhecer um pouco mais, entender esses grupos que tentam fazer essa quebra de estereótipos, né? É, uma outra uma outra apresentação que eles têm, eu acho bem interessante, né? Vocês podem pesquisar lá no YouTube, Dança Volumosa, entre outros grupos de dança, que passam por esse padrão, né? Quebram esse padrão de estereótipos, inúmeras possibilidades de dança, né? Que é o que nós vamos trabalhar esse período, tá, gente? Tenham uma boa semana, aproveitem bastante. Leiam um pouco, eu vou deixar um artigo para vocês lerem sobre gordofobia, pressão estética, principalmente com dados retirados da própria fisiologia, vamos dizer assim, né? Então aproveitem a leitura e até a próxima aula.